Olá a todos, espero que estejam bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Saúde e Bem-Estar, o nosso programa dedicado à saúde e bem-estar de todos os angolanos e não só, a todos que se revêem nesta causa, que é a maior causa de vida, a saúde. Eu sou a Luzmira de Carvalho João, Luzmira João, como vocês conhecem, e hoje estamos aqui para falar um pouquinho do Fevereiro Roxo Laranja. Como sabem, o Fevereiro Roxo Laranja é um mês dedicado a várias doenças, mais propriamente o roxo que está relacionado com doenças como a fibromialgia, que é uma doença autoimune, e o laranja que é mais dedicado à leucemia. Dizer que apesar de haverem essas duas patologias, o fevereiro também ainda é conhecido como mês mundial de consciencialização e combate ao cancro, porque assinala-se no dia 4 de fevereiro o Dia Mundial de Combate ao Cancro. Quando falamos do cancro, não estamos a especificar de uma espécie de cancro propriamente, mas de todos os tipos de cancro. Sabemos que o cancro é uma patologia que acomete vários órgãos do corpo humano e que normalmente a doença toma o nome do órgão que ela acomete. E para esta nossa entrevista de hoje, temos aqui o Laurindo Garcia, que é um paciente sobrevivente de um cancro. Então, sem mais demoras, nós vamos começar aqui a nossa conversa hoje com o Laurindo Garcia. O Laurindo que foi acometido com um linfoma na idade juvenil, mas na fase depois da adolescência, não é? Antes dos 18 anos, por isso é que enquadra-se aqui também neste mês que, além de ser dedicado ao cancro no geral e à leucemia, é também um mês conhecido mundialmente como mês de luta contra os tumores pediátricos ou infanto-juvenil. E então eu ia pedir ao Laurindo que se apresentasse primeiro e que nos contasse um bocadinho da sua história, dizer quem é o Laurindo, com quantos anos está agora, com que idade é que foi diagnosticado o cancro, de que tipo de cancro trata-se, e vamos ter aqui uma conversa, não é? Amena, e em que o Laurindo vai poder passar aqui o seu testemunho de luta, combate e de sobrevivência após um diagnóstico de cancro. Ok, Seja muito bem-vindo, Laurindo, e obrigada obrigado. por teres aceito o meu convite. Certo. Laurindo Garcia é o meu nome. No caso, Laurindo Panzo Garcia. Atualmente estou com 27 anos de idade. Fui diagnosticado com linfoma de não-Hodgkin. Isso é o cancro abaixo da cavidade abdominal no ano de 2014. Se formos ter em consideração o ano em que diagnosticou-se o referido cancro, até a data atual já lá se passam 11 11 anos. anos, certo. E tem estado em remissão há quanto tempo? Quando falamos de remissão, estamos a falar de ter a doença controlada, uma vez que o cancro é uma patologia crônica. Há quanto tempo é que o Laurindo está em remissão? Qual foi o último tratamento? Há quanto tempo está sem fazer algum tratamento para controlar a doença? Ok, o último tratamento, por sinal, foi feito em 2015, apesar do diagnóstico em 2014, e aquilo que tem se dito em termos genéricos de que o diagnóstico precoce aumentam consideravelmente a possibilidade de cura. Portanto, após o diagnóstico no ano de 2014, comecei o tratamento, e em 2015 terminei o último tratamento. Por sinal, o tratamento seguido, adotado dos múltiplos tratamentos em relação ao cancro, foi a quimioterapia. De lá para cá, do último tratamento até a data atual, já se passam 10 anos, faz 10 anos no Ok, caso. então está em remissão já há 10 anos. Certo. Se bem entendi, o único tratamento que o Laurindo fez foi a quimioterapia, ou teve outros tratamentos além da quimioterapia? Sabemos que o cancro é uma doença que é tratada de forma multidisciplinar, em que muitas vezes o protocolo prevê várias ações, não é, a nível da medicina, vários processos, vários procedimentos. Quais são os processos, que procedimentos é que foram feitos no seu caso especificamente? No meu caso especificamente,
Numa fase inicial, receitou-se após o diagnóstico, na altura, após o diagnóstico, receitou-se alguns fármacos que fui indo, no caso, fazendo uso, ingerindo com base às prescrições médicas. A posterior, entrei na etapa de quimioterapia. Portanto, já não passei nas outras etapas, como, por exemplo, as etapas de radioterapia ou outras. Isso graças ao diagnóstico precoce, É, porque sabemos que o cancro, na verdade, o tratamento depende muito do diagnóstico e do prognóstico. Se tiver um diagnóstico precoce, então o tratamento também é menos agressivo, e quando o diagnóstico é tardio, tem um tratamento um bocadinho mais demorado, ou moroso e também mais agressivo. Quantas sessões de quimioterapia que Laurindo fez? No tocante às sessões de quimioterapia, se não peco, está em torno de 12 a 14. 12 Está nesse intervalo, porque só para ter uma ideia, após após a terceira ou a quarta sessão de quimioterapia, foi recomendado fazer alguns exames, com destaque à ecografia, e deu-se logo conta que, na altura, quem acompanhava-me, doutor Elias, depois doutor Júnior, no caso linfoma já não existia, Muito bom. Então quer dizer que as outras etapas, as outras sessões, na realidade estava muito por conta do cumprimento do protocolo existente para o tratamento da doença em causa. Ok. E como é que foi receber um diagnóstico de cancro, de um linfoma, no caso, aos 16 anos? Como é que o Laurindo reagiu? Como é que foi? Como é que foi? Como é que a sua família reagiu? Como é que as pessoas à sua volta reagiram? O que é que foi mais difícil para si? Qual foi a fase mais difícil após receber o diagnóstico? Ok. Normalmente, depois também pela particularidade da própria doença em si, naquela altura as informações não eram tão fluídas quanto nos dias anteriores, quanto aos dias atuais. Então, após receber a informação de que me encontrava nessa situação, eu particularmente fiquei muito assustado com essa situação, e é uma situação que me ultrapassou por conta das limitações que necessariamente teria fruto do próprio tratamento. Nesse caso, a escola, em algumas vezes, passei não a frequentar com aquela regularidade. Em termos daquilo que são as dificuldades, às vezes as pessoas ao nosso redor não têm a devida empatia. Eu tive uma situação entre os colegas, isso na escola, no mesmo ano de 2014, em que, por conta da queda de cabelos. Já em consequência do tratamento quimioterapia, certo? Exatamente, Ok. exatamente. Então, no âmbito mesmo das consequências resultantes do processo de quimioterapia, um dos notáveis, para além da perda de peso, verificou-se a queda de cabelo, e os colegas metiam-se a sorrir. Senti isso, mas eu costumo dizer, senti isso e porque tive essa experiência, contanto que por conta dessa situação, algumas vezes eu tinha que fazer o uso de touca. Mesmo na sala de aula, conversei com os professores e um dos colegas até chegava, tirava a touca, porque um lado tem cabelo, outro lado não tem cabelo, então era escoagido, obrigado a ter que rapar todo o cabelo. E sendo adolescente, praticamente sendo adolescente com careca, era um motivo de imenso sorriso por parte dos colegas. Mas eu, independentemente dessa circunstância, não deixava-me levar ou baixava a estima por conta dessa situação. E é necessário, às vezes, que essas situações ocorram. E digo que tornou-me um pouco mais forte, também um pouco mais robusto. Em momento algum, deixei essa situação sobrepor a esperança de que dias melhores, obviamente, viriam.
Mas, com certeza. E como é que foi, qual foi a reação dos seus familiares? Sei que o Laurindo é dos filhos mais velhos, entre os seus irmãos, se não estou em erro, e sendo que era o filho mais velho de casa, né? Os pais já vão contando consigo também para no futuro ser aliado dos pais, né, e ajudar a família no crescimento, no desenvolvimento da própria família. Como é que os pais reagiram a saber que tratava-se ou que estava acometido por um cancro, sendo que o cancro é uma doença crônica? Que tipo de informação é que os pais tinham naquela altura e como é que o Laurindo conseguiu passar uma mensagem positiva aos seus pais? Graças a Deus, tivemos os, antes mesmo de se passar informação na altura. Eu lembro que fui com meu pai, conversou-se com o mesmo. O doutor teve a paciência de explicar que o cancro tanto tem várias origens, não necessariamente tem origens que se tem em termos genéricos por conta disso ou daquilo. Pode-se dar o É caso que uma seja doença multifatorial, no caso. exatamente fatores hereditários, às vezes o estilo alimentar, o hábito alimentar. Então, são múltiplos fatores associados a isso. E por conta disso, a reação não foi ao todo, pelo menos os meus pais nunca mostraram, meu pai fundamentalmente, porque na altura a minha mãe estava em estado de mãe, estava concebida, Gestada. gestada, e não podia acompanhar-me frequentemente por conta também portanto, não podia acompanhar frequentemente ao hospital. E o meu pai esteve sempre comigo. E em momento algum, custa-me até dizer a reação como tal, porque em momento algum ele mostrou-me frágil. Estava sempre dando aquela garra, aquela motivação, de que mesmo assim isso vai passar, Deus é conosco e tal. Então, eu sei que bem lá no fundo há aquele sentimento de tristeza por saber que, pronto, é meu filho e ainda é jovem. E depois também era um rapaz que cresceu na escola bíblica dominical. E há aquele sentimento, mas meu filho, ele caminha, praticamente evita caminhos tortuosos, é aquele com quem eu conto. E, mas, independentemente dessa situação, ele mostrou-me esse parecer. Estava sempre aí, no caso, os meus familiares, os meus pais, estiveram sempre aí, dando aquele impulso, dando aquela garra. E hoje estamos cá. Ok, Laurindo, era muito jovem, né? 16 anos é a flor da idade da juventude. É uma fase de descobertas em que começa-se a descobrir o mundo e a querer viver também de uma forma já mais adulta, porque já é numa fase da juventude que já caminhamos para a vida adulta. Sentiu medo, sentiu receios do futuro, esteve ansioso. O que é que mais lhe incomodou ao receber o diagnóstico de um cancro e o que é que mais também lhe fortificou a fazer o tratamento, a aceitar o processo, a aceitar a doença e a prosseguir? Senti, sim, algum medo, não tanto, mas algum medo por conta do longo período de tratamento. Não só porque na altura também, e sobretudo sendo paciente em tratamento, praticamente estava vulnerável o meu sistema imunológico. Eu fiz um grande amigo, chamava-se Francisco, um colega de batalha. Ele estava lidando com cancro da pele na altura e alguém que estávamos juntos acabou por falecer. Então estamos juntos nessa batalha, numa fase inicial. Então paira sempre aquele um ou outro sentimento, paira sempre aquele sentimento de tristeza. Mas independentemente disso, a minha perspectiva sobre diversos aspectos foi mudando e, sobretudo, a confiança no Criador, porque eu tenho estado sempre a dizer que, independentemente de qualquer circunstância, existem forças em nós que muitas das vezes são inexplicáveis de onde vêm. Então isso leva-nos a acreditar
que o nosso corpo em si, a nossa matéria, a nossa vida não é uma obra do acaso, é obra de um ser divino, é obra do Criador. Por conta da complexidade dos órgãos existentes, por conta da complexidade, às vezes, do próprio tratamento, nós somos susceptíveis a diversas outras situações. Mas o Criador pensou, mas o Criador é tão inteligente que independentemente dessa complexidade, dotou o homem de sabedoria, essa sabedoria que os enfermeiros, os doutores tinham em nos administrar os fármacos, portanto, desempenham um papel fundamental em termos emocional, que permitiu-nos estar cá, hoje com maior vivacidade, apesar de que tem um conceito um pouco mais sólido em relação a diversos aspectos, porque hoje eu já sei que ali eu posso tocar, isso não posso tocar, tem uma maior limitação em termos de escolha do tipo de alimentação. Prefiro já alimentos, sobretudo ricos em alguns nutrientes, evitando o máximo possível os Os processados, processados. fruto mesmo também da incidência, Exatamente. da incidência ou da ocorrência de diversas situações que podem vir do consumo constante dos alimentos processados. Então, é um leque de acontecimentos, é um leque de situações que solidificaram a minha perspectiva de vida, que solidificaram sobretudo aquilo que é o meu cotidiano, o meu dia a dia, as minhas atividades, e hoje eu sinto-me mais aberto, mais abrangente, mais sólido e sobretudo mais resiliente para os desafios que a vida me adjudica ou me atribui. Ok. Acha que adotar um estilo de vida saudável teve algum impacto positivo nas suas decisões no que concerne ao poder se manter em remissão da doença durante esse período? Porque nós sabemos que o cancro é uma doença multifatorial, significa que muitos são os fatores que motivam a que uma pessoa venha a desenvolver um cancro. Só existe um único cancro que tem uma causa específica, no caso que é o cancro do colo do útero, que tem como causa o vírus do HPV, que é um vírus conhecido e que também é combatido através da vacinação, que faz com que se possa reduzir as hipóteses de contrair, não é? Ou de vir a desenvolver este tipo de cancro. Mas para os outros tipos de cancro existem vários fatores, desde os genéticos, ambientais, hereditariedades. Quando o Laurindo recebeu o seu diagnóstico, foi mencionado algum fator a nível da sua família? Já havia algum caso de cancro? É o primeiro caso de cancro na sua família? Qual é o seu histórico familiar de cancro? Pronto, pelo menos em termos de historial é o primeiro caso. Até o momento é o primeiro Até caso. o momento, sim. Significa que na sua família o Laurindo é um jovem que foi acometido com um linfoma aos 16 anos. Atualmente está com 27 anos. Significa que já passaram 11 anos desde o diagnóstico. É o primeiro caso de cancro na família. Conhecido até o momento, não houve mais nenhum outro tipo de caso de cancro na família, nem linfoma, nem nenhum outro tipo de cancro. No entanto, nós gostávamos de saber, só para poder também esclarecer, não é, aos nossos seguidores, porque levanta muitas dúvidas, as pessoas sempre buscam uma causa para tudo e muitas vezes perguntam como é que um jovem, como é que uma criança é acometido por um cancro, e na maior parte das vezes nós pensamos que é por fator genético ou hereditário. Então, estamos aqui a perceber que o caso do Laurindo, em particular, não foi um fator hereditário, porque pelo menos até agora não houve comprovação de nenhum caso de cancro no seio da sua família. E então eu queria que o Laurindo confirmasse essa informação, uma vez que já está com 27 anos, é muito mais adulto do que naquela fase. Aliás, naquela fase nem sequer ainda era adulto. Hoje é um adulto, consegue acompanhar melhor a sua família e tendo atenção também o seu histórico. O que é que o Laurindo pode nos dizer sobre isso? Ok, uma pergunta por sinal pertinente, e é muito importante que se toca nesse aspecto, no sentido de desmistificar algum conceito que se tem em relação a isso. Portanto, a nível familiar,
conforme a priori dito, nós não temos um historial de alguém tanto que lidou anteriormente com cancro ou mesmo atualmente alguém que lida com cancro. Portanto, foi o único nessa situação. Mas independentemente da ocorrência do mesmo, é importante não invocar aqui no sentido de procurar, temos essa questão, às vezes de procurar o O culpado culpado, aqui, o culpado exatamente, acolá. porque sim, Laurindo, porque eu insisto nisso, porque muitas vezes, quando as pessoas são acometidas por um cancro, por saber que é uma doença crônica e muito agressiva, as pessoas querem saber as causas, querem buscar motivos e muitas vezes isso nos obriga a procurar culpado. Na nossa cultura em particular, porque também temos outras crenças limitantes que muitas vezes nos induzem a tomar essas atitudes. E então já queremos tentar investigar o que é que se passou, o que é que motivou aqui um jovem, aqui uma criança venha a desenvolver ou viesse a desenvolver uma patologia crônica como é o cancro. E muitas vezes associada a crenças também limitantes, particularmente espirituais, as pessoas acabam chegando a conclusões errôneas. Então, eu gostaria que o Laurindo também tocasse nesse ponto, porque cada vez mais, infelizmente, como sabemos, o cancro é um problema de saúde pública a nível mundial. Cada vez mais pessoas são acometidas com cancro em todo o mundo. Angola não está ausente desta realidade. E somos um país com muito poucos recursos no que concerne ainda aquilo que são os tratamentos, mas alguma coisa já se tem feito e se assim não fosse, acredito que o Laurindo já não estaria aqui, porque para sobreviver a um cancro 10 anos depois, 11 anos depois, independentemente de ter um diagnóstico precoce, é claro que foi importantíssimo que também tivesse aliado a este diagnóstico precoce um tratamento assertivo e um acompanhamento que também deve ser assertivo. Sentiu, em algum momento, que houve alguma intervenção menos boa por parte de pessoas próximas a si, familiares ou amigos, quanto a essas especulações e tabus que existem à volta deste tema? Prontos, diria que propriamente, pelo menos eu rendo graça por conta disso, porque eu tenho os meus pais como meu modelo e sempre que ocorre ou em qualquer circunstância, eles fazem questão, e porque também são homem da palavra, eles fazem questão de deixar, há coisas que eles deixam nas mãos de Deus e seguem um tratamento. Então, esse sentimento de que foi por conta disso, por conta daquilo, ou por conta do fulano, cicrano, pelo menos não foi sustentado em hipóteses alguma, em momento algum. O pensamento, pelo menos que se tem dos diálogos que nós tínhamos, mesmo eu a nível particular, é de que se aconteceu, vamos seguir o tratamento. É uma das expressões, e até nos meus diálogos com os colegas, amigos, entre outras pessoas, eu faço questão de dizer, fruto também dessa experiência. É uma das frases até muito bonita de se falar, mas por sinal também é uma das mais difíceis quando sentimos na pele uma situação. A frase de que em tudo rendei Rendei graça. graças Então, em todas as circunstâncias, eu aprendi desde muito cedo com os meus pais, independentemente da circunstância, independentemente de situação, em tudo vamos render graça, em tudo vamos deixar nas mãos de Deus, em tudo, aprendi desde muito cedo a deixar na dispensação de Deus aquelas situações que não estão dentro da nossa capacidade de resolução. O que tiver, obviamente, dentro da nossa capacidade de resolução, que é necessariamente ir ao hospital, cumprir as prescrições médicas que são passadas, nós vamos fazer, obviamente. Mas aquelas que não estiverem dentro da nossa capacidade de resolução, acabamos sempre, eu aprendi desde muito cedo com meu pai, sempre a deixar na dispensação de Deus, porque Ele tem o cuidado total de nós. Ok, Laurindo, o que mais lhe marcou neste seu processo, nessa sua jornada de luta e combate ao cancro? O que lhe mais marcou? Tem alguma história assim em particular, enquanto paciente oncológico que lhe marcou bastante? Existe alguma realidade que gostaria de ver mudada?
existe alguma coisa que achas que possas fazer? E vamos chegar nessa parte, porque o Laurindo é um paciente que também é um voluntário que hoje dedica a sua vida a esta grande causa, ou parte da sua vida a esta grande causa que é a luta contra o cancro. É um voluntário da Liga Angolana contra o Cancro, no caso que é a Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos. Mas antes de falar dessa parte do voluntariado, como é que chegou a esse voluntariado, o que é que lhe motivou ao voluntariado, eu gostava de perceber se houve algum momento em particular que lhe tocou profundamente e que gostaria de compartilhar, que o Laurindo acha que ao compartilhar vai fazer alguma diferença para outras pessoas que estejam a viver este processo ou que acompanham, que cuidam de pessoas que estejam a passar por este processo? Sim. Tive N experiências, entretanto vou destacar uma na qual marcou-me imensamente. Foi quando eu fui ver, né? Essa é uma das experiências, quando fui ao hospital na altura, tinha uma consulta de rotina a ser feita. E fui interpelado por um dos enfermeiros com quem nutro, na altura, mesmo atualmente, nutro um carinho muito especial por ele. E os demais, né? No caso do tio Marcos. Ele disse-me, olha, ele chamava-me de Panzo. Olha, Panzo, estás a ver essa senhora que está aqui? Sim, e a sua filha? Eles queriam desistir na altura. Mas eu lhes falei, eu ouvi que a minha realidade na altura servia de testemunho para os outros. Os enfermeiros usavam a minha história para incentivar outras pessoas, dizendo de que, porque na altura eu já havia terminado todo o processo de quimioterapia, tinha apenas consulta De de rotina rotina, para e controle. as mães que estavam na fase embrionária do tratamento, elas julgavam que parece que essa doença não tinha cura, ou seja, Certo. não era possível tratar o cancro. Então, havia muito caso de fuga ao Ao tratamento. tratamento, exato. E os enfermeiros, no caso que trabalhavam lá na altura, eles usavam o meu testemunho no sentido de motivar as outras pessoas. E uma das senhoras, por sinal, depois de me ter conhecido, ela disse-me que, olha, eu só não desisti porque eu ouvi falar de você. A senhora vinha de Benguela. Oi, Eu não. já queria mesmo desistir, porque o tempo é muito. Mas eles usavam o meu testemunho, porque momentos que eu necessariamente tinha de ir ao tratamento sozinho. Necessariamente tinha Com de ir. apenas 16 anos Sim, sim. e mesmo para fazer o tratamento de quimioterapia, houve vezes em que foi necessário ir sozinho, sem um acompanhante. Exatamente. Houve vezes. Contanto é que o meu conceito, sobretudo conforme eu disse, a minha perspectiva sobre diversos aspectos, diversos assuntos, foi sendo moldado mesmo naquele período. Eu tenho hoje a definição de amor olhando um pouco do sacrifício dos meus familiares, o sacrifício, sobretudo do meu pai. Tem um acontecimento que marcou-me bastante. Na altura, nós saíamos do. Acompanhou-me ao tratamento, só que no regresso nós tínhamos valores, ou seja, tínhamos valores para o autocarro. Fomos de autocarro e no regresso, no caso transporte público, no regresso também os valores eram somente para o autocarro. Na altura era 50 kwanzas e o táxi era 150 kwanzas. No regresso não tinha autocarro, acho que eu tinha uma atividade. Então tivemos que sair da oncologia até ao Zamba 2. No caso, os motoristas não estavam a aceitar por ser adulto, ter que subir ao colo. Eu tive que ir à casa de táxi, o meu pai teve que sair, no caso do Zamba 2, até a casa, caminhando ao meu encontro. A partir daquele instante eu tive o verdadeiro conceito do que é o amor. E então certos conceitos, certas coisas foram sendo reformulados muito por conta das ações. A parte dessa experiência, tive também outras experiências que mudaram-me bastante e desenvolveram em mim esse espírito de empatia. No Bem, caso, a falta de empatia das outras pessoas, conforme já mencionei. certo. Já cheguei de ouvir expressões semelhantes a estás a dar muito trabalho nos teus pais. São expressões que De pessoas próximas, as, familiares.
não de familiares, mas de amigos, alguns amigos. Estás a dar muito trabalho. Aparentemente, parece não ter um impacto no nosso campo mental, a nível psicológico. Mas, a posteriormente, essa expressão vai pairando sobre a tua mente. Só que eu nunca relevei, não sei esse meu tipo. Eu posso ouvir por agora uma coisa e se não agrega em mim um valor, posso fazer de conta que te estou a ouvir, mas a posterior faço de conta que eu não vi. Eu tive sempre Mas esse marcou-te, lado. Laurindo, porque Marcou, sim, passaram-se sim. muitos anos e o Laurindo consegue lembrar-se Sim, como um sim, sim. momento que lhe marcou naquela Sim, altura. sim, sim. Então, para dizer que é importante termos muito cuidado, né? Saber o que falar, como falar para as pessoas em situação de Verdade. vulnerabilidade. E acredito que isso mudou bastante a tua mentalidade e posicionamento no sentido de, ao se relacionar com qualquer pessoa que esteja a passar por alguma situação adversa, saber o que falar para esta pessoa e quando falar. Porque disse que quando não temos nada de útil para dizer, o melhor é ficar calado. É uma expressão comum que se usa muito e que faz algum sentido, porque se nós formos a interpretar esta mensagem, esta frase em que esta pessoa próxima disse a ti que estás a dar muito trabalho aos seus pais para uma pessoa que está numa situação de doença que não lhe foi, não foi uma situação que tu é que escolheste estar, é uma situação adversa, acontece com qualquer pessoa, com qualquer ser humano. E isso acredito que naquela fase deve ter-te machucado. Sim, sim. Sentiu-se magoado por ouvir essas palavras e como é que ultrapassou? Sim, pronto, criou sim alguma tristeza e é próprio. Eu cresci na escola bíblica dominical, então algumas frases, alguns textos que eu fui aprendendo, alguns versículos a decorar, começou a ter algum impacto nessa altura. E um dos textos que eu muito aprecio é o que diz lá em Provérbio, que se te mostrares fraco no dia da aflição, a tua força será menor. Então, diante dessa situação, podia até doer um bocado não, podia até doer imenso, mas eu não podia deixar esse sentimento de dor sobrepor a minha saúde mental, sobrepor a minha robustez, sobrepor o meu bem-estar. Então, era essa força que internamente eu construí, desenvolvi para lidar com essa situação. Porque há aquelas pessoas que têm o descuido de chegar a ti e dizer que, olha, eu também conheço alguém que faleceu com essa situação. É nada, morreu mesmo, mas aquele também deu trabalho. Outros vão chegar, essa doença também gasta, é? Isso que só aparece, outros vão chegar, isso é só coisas de novelas, porque anteriormente era só coisa de novelas, em Novela. 2014 pelo menos a informação não estava tão fluida ou Como não era está tão agora? fluida se Exatamente. comparando aos dias atuais. Então, eram muito frequentes expressões assim, mas a minha aproximação com as Sagradas Escrituras ajudou-me imensamente. Eu lembro naquela altura eu fiz o exercício intelectual. Foi um exercício intelectual, mas sobretudo um exercício de humildade em ter que ler a história de Jó. A É história de uma história João. que mudou imensamente o meu conceito, tornou-me sobretudo resiliente e sobretudo desenvolveu em mim o sentimento de gratidão, o sentimento de que as tempestades não são eternas, o sentimento de que, independentemente de qualquer circunstância, urge a necessidade de manter a cabeça erguida e seguir a jornada. Exatamente. Então, Laurindo acha que o facto de ser religioso, ser cristão, teve algum impacto para que se tornasse esse jovem, este homem, hoje um homem tão resiliente que se mostra a ser esta pessoa cheia de luz, que com muita propriedade está aqui a partilhar o seu depoimento, a sua vivência na jornada da luta contra o cancro? Sim, sim. Exerceu, sim, um papel fundamental o facto de no caso, o facto de ser cristão, né, em termos gerais. Porque por conta também
daquele amor fraternal por parte dos amigos, por parte dos irmãos na fé. Irmãos E na fé. pelo menos digo que tive a graça de ter irmãos que estavam sempre aí torcendo por mim, aquela visita constante, e faziam-me sentir tão bem como se nada tivesse a ocorrer. Estava a acontecer, mas eles estavam sempre aí, aquele incentivo, aquela palavra amiga, aquelas histórias de homens que superaram diversas Diversas dificuldades. adversidades. E é aquilo que se tem dito, todos nós temos nossas próprias lutas em diferentes campos da vida, Da vida. mas todos nós temos nossas próprias lutas a enfrentar, outros lidando com cancro, outros lidando às vezes com a perda de um ente querido, outros lidando, todos nós. Só que a certeza que deve nos consumir é que não venha em nós uma aprovação ou não venha uma luta além daquilo que nós não podemos suportar. Nesse caso, para toda luta, para todo desafio vivenciado, obviamente que há sempre um escape. Olha que o Criador é tão excepcional, é tão bom, tão maravilhoso, que Ele não permite ocorrer em nós uma aprovação ou uma luta além daquilo que nós podemos suportar. Então, palavras dos gêneros, textos dos gêneros, criavam em mim raízes, fortificavam cada vez mais a minha fé, fortificavam cada vez mais o sentimento de que o choro pode uma noite durar, mas pela manhã uma coisa é certa, a alegria virá. Virá. Ok, Laurindo, se tivesse que recomendar algum livro bíblico para alguém que esteja a passar por alguma situação de adversidade, ou em particular essa jornada da luta contra o cancro, que livro da Bíblia, entre vários que o Laurindo já leu, aconselharia ou recomendaria? Ok? Recomendaria mesmo o livro de Jó por conta da experiência e iria também, no caso, atrelar ou fazer ligação, pelo menos é uma das passagens que muito marcou-me o Êxodo, a quando da saída, Deus, por conta do procedimento do próprio povo, Deus decidiu não mais caminhar com eles. Eles criam deuses para si, Deus ficou triste com essa situação e decidiu não mais caminhar com eles. Mas Moisés, por conta da confiança que tinha em Deus, ele disse: Senhor, se ao menos houver um pouco de fé em mim, por favor, não nos faça caminhar, só não afasta de nós a tua presença. E essa expressão, pelo menos hoje eu tenho feito, apesar da minha natureza pecaminosa, e porque somos homens, estamos suscetíveis a diversas falhas, mas ainda assim é um esforço contínuo em viver uma vida de acordo à sua palavra, tenho a palavra como minha base de fé. Então, eu aconselharia um pouco essa confiança, pelo menos para quem procura, faz o esforço de viver na retidão, para quem está a viver enfrentando um ou outro desafio, pode também apossar-se dessa expressão, de dizer que Deus conhece o meu caminho, conforme disse Jó. O livro de Jó é muito rico. Se Ele me provasse, eu sairia puro como a neve. Independentemente desse sentimento de que vai melhorar ou não vai melhorar, há um reconhecimento por parte de Jó da nossa fragilidade enquanto homem, dizendo que eu não vim do ventre da minha mãe e não voltarei, mostrando que independentemente de qualquer circunstância, precisa em nós pairar o sentimento de que dias melhores virão. Independentemente de qualquer circunstância, precisa em nós pairar o sentimento de que todos nós estamos susceptíveis e a vida é necessariamente isso. A vida, para além de ser o ato de descobrir as coisas, necessariamente é o ato também de vivenciar não só coisas boas, mas coisas também mais que vão ocorrer. Mas precisamos ter a certeza de que, independentemente das coisas mais, o bem sempre vence o mal. Pode demorar, mas o bem sempre sobrepõe-se ao mal. Ok, Laurindo, hoje já na idade adulta, estigmatização, sabemos que agora superou, não é, a jornada da luta contra o cancro, está em remissão há 10 anos, foi diagnosticado há 11 anos e está em remissão há 10 anos, é muito tempo. E eu, em particular, conheço o Laurindo, conheci-lhe muito jovem, na fase em que ainda fazia os tratamentos e pude acompanhar a sua jornada. Independentemente do Laurindo passar por tudo que passou e ser um paciente oncológico, o Laurindo seguiu a sua jornada de vida normal. Hoje é um homem formado,
teve alguns desafios para chegar, para concluir a sua formação, passou por alguma estigmatização. Eu lembro-me de uma história que aconteceu com o Laurindo e vou partilhar porque acho que é importante, que naquela fase, quando o Laurindo era mais jovem, se eu não estou em erro, foi na fase que terminou o ensino médio, o ensino de base ia para o ensino médio, e o Laurindo é um aluno muito inteligente, que eu sei, é alguém muito inteligente. Houve a intenção da instituição, no caso da Liga Angolana contra o Cancro, na altura, ter estado a promover algumas ações no sentido de conseguir uma bolsa de estudo para o Laurindo, e tinha tudo, né? A bolsa estava 100% garantida. Até onde eu sei, só faltava chamarem, que era para assinar o documento da legalização da tal bolsa para que pudesse começar os seus estudos, e de repente deixou de existir. Eu nunca consegui perceber, e eu gostava que o Laurindo também partilhasse esse momento com os nossos seguidores, o que aconteceu. O Laurindo ainda se lembra dessa história? A mim marcou-me bastante, nunca me esqueci, e eu gostava de saber o que aconteceu de facto para que não tivesse a bolsa, e como é que o Laurindo conseguiu dar a volta por cima e chegar até a licenciatura em engenharia ambiental, uma vez que tinha poucos recursos e que vem de uma família também humilde, com dificuldades como todos nós temos, e dar continuidade aos seus estudos na altura era o seu maior desafio. E acredito que ver aquela bolsa, a oportunidade daquela bolsa lhe tirada tenha sido a amputação de um sonho, mas o Laurindo conservou a sua fé, manteve a sua esperança e resiliência, e hoje é um homem formado. Quer falar um pouco sobre essa experiência? Sim, sem problema. Lembro perfeitamente dessa história. Até na altura era para fazer a licenciatura. Já havia concluído o médio, era uma bolsa para fazer a licenciatura. Isto em Cuba. Isto em Cuba. Foi uma oferta na altura do secretário da saúde, do ministro da saúde, algo assim do gênero. Secretário de Estado para a Saúde. Um dos secretários de Estado. Certo. Porque existem vários secretários de Estado dentro do Ministério da Saúde. Sim. Mas era uma bolsa do Ministério da Saúde. Exatamente. Já há muitos anos. Já há muitos anos. No antigo governo. Exatamente. A antiga governação. Exatamente. E pronto, já tratava na altura todas as papeladas, e volta e meia, quando questionei, quando dizia que já estou a tratar, recebi a informação que pronto, o contacto não passa e tal. Mas quem lhe prometeu a bolsa? Como é que eles chegaram ao Laurindo? Que passos é que já tinham sido dados? Porque eu sei que houve muita empolgação. Eu me lembro porque era na fase em que eu também fazia tratamento, mas eu não pude acompanhar assim a par e passo, mas tinha mais ou menos noção do que estava a passar. De repente, depois ficamos a saber que o Laurindo já não podia viajar, e já se tinham dado vários passos para a concretização deste sonho. O que aconteceu de facto? Certo. É uma situação que até custa explicar, custa imensamente explicar. E eu sempre digo que custa imensamente explicar porque não foi um pedido como tal. Lembro que foi no dia em que fui o mestre até da cerimônia de um dos Natais Solidários. Então estávamos reunidos. Natal Solidário, que é uma atividade realizada a nível da oncologia pela Liga Angolana contra o Cancro, para celebrar de forma diferente o Natal, o Dia da Família, com os doentes oncológicos, certo? Certo. Naquela altura, se bem me lembro, era com as crianças da oncopediatria. Exato. E neste evento, o Laurindo teve a oportunidade de ser o mestre de cerimônia do evento, porque entre as crianças era o mais jovem, já na fase dos 17, 18 anos. Exatamente. E foi naquela fase que, ao conhecerem a sua história, alguém identificou-se com a sua história, e então teve a intenção de oferecer uma bolsa de estudo para Cuba, certo? Exatamente. Pronto, então, conforme referenciava,
disseram que eu tinha que tratar os documentos, tratei os documentos e até muito sinceramente eh, raramente toco, prefiro não tocar nesse aspecto, porque eu digo sempre assim, o que passou, passou. Passou. Porque era algo que já estava praticamente tudo feito, mas existiam outros passos subsequentes que não estavam dependentes de mim. Ok, mas não É, foi mas porque o Laurindo de alguma forma incorreu alguma situação não, 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 que não. motivou Não, o a essa contacto, situação. porque As coisas não correram bem, de sim, sim, forma sim, não sim, correram sim, bem. porque Chegou numa fase de, em que deixou de correr, ou porque inicialmente estava a correr bem, estava a mas chegou a correr um ponto que deixou de correr de bem. E correr. como é que foi perder a oportunidade dessa bolsa? Eh, foi na realidade algo triste, como um todo, foi algo triste, mas que não me inibiu, de certo modo, de dar sequência naquilo que são as minhas pretensões enquanto pessoa. Porque as perdas, as quedas, fazem parte Acha da que lhe caminhada. fortificou, tornou-lhe Sim, mais forte, mais sim, sim, resiliente, mais. ter tido esta negação, né? Se Assim, assim podemos considerar. Mas também o Laurindo, independentemente de ter passado por essa situação, não desistiu. assim. Hoje é um homem informado. Conta-nos um pouco da sua jornada, como é que chegou até a sua licenciatura. Que ajudas teve, que dificuldades teve, o que foi mais difícil, o que lhe marcou, porque independentemente de haver dificuldades também houveram momentos em que de ajudas, de apoio, porque eu sei que o Laurindo teve que ausentar-se de Luanda, que é a cidade capital, para ir viver numa outra província, porque ela que tinha a oportunidade de dar sequência aos seus estudos. E eu sei que não é fácil sair da nossa área de conforto para fazer o que quer que seja, principalmente longe da nossa família. Então teve que deixar tudo em Luanda, teve que deixar a sua vida em Luanda para ir viver na província do Namibe, onde concluiu os seus estudos superiores, certo? Certo, certo, Então eu gostava que falasse um bocadinho dessa experiência, só também que é para podermos aqui certo. elucidar e motivar outras pessoas, porque nós quando estamos perante alguma adversidade, pensamos que é o fim e muitas vezes desistimos. O Laurindo não desistiu e hoje aos 27 anos, independentemente de receber um diagnóstico de cancro aos 16 anos, de passar por uma fase de tratamento em que foi necessário fazer mais de 12 sessões de quimioterapia, hoje o Laurindo está aqui, tem a doença controlada, está curado na medida que não há sinais algum da doença até o último controlo, e é um homem informado. Porque muitas vezes as pessoas pensam que por serem pacientes oncológicos, elas têm determinadas limitações, principalmente no que tange à inteligência da pessoa, ao intelecto da pessoa, e muitas vezes as oportunidades lhes são retiradas por acharem que essas pessoas padecem de determinadas patologias, particularmente das patologias crônicas, mas o Laurindo é uma das provas que, independentemente de sermos ou não pacientes com doenças crônicas, degenerativas ou outras, nós podemos sim dar sequência àquilo que são os nossos, como é que eu digo, dar sequência àquilo que são os nossos objetivos a nível profissional e outros, não é? Certo. Prontos. Foi uma experiência muito complexa, marcadas por bons e maus momentos, mas ela começou aquilo que disse inicialmente. As quedas, as derrotas, eles fazem parte da caminhada. Não necessariamente precisamos desistir por conta disso. Pronto, eu sou mucongo, sou de origem mucongo, apesar de ter nascido cá em Luanda. E Certo. irmão do pai é pai. Ah. Nós tratamos assim. Diz lá para os nossos seguidores o que é de origem Mukongo. Ok. O mucongo quer dizer, é o singular da expressão bacongo. Bacongo quer dizer pessoa do norte, né? Da De origem Angola, no do caso. norte de Angola. E pronto, um dos meus pais, eu tenho vários pais, um dos meus pais, ele viu que, pronto, o menino já 2 anos que eu não estuda
E ele até é inteligente, ou seja, ele até é dedicado. Então, para não ficar aqui, vai lá testar, lá no Namibe, na altura, na Escola Superior Politécnica do Namibe, atualmente Faculdade de Engenharia e Tecnologia. Vai lá testar, graças a Deus, deu-me o input necessário, fui para lá, testei, consegui passar. E ao longo desse processo, eu tenho sempre dito assim, ninguém se faz só. Ao longo desse processo, então, ao dizer que ninguém se faz só, eu digo que eu sou resultado, sou um pouco do esforço da Liga Angolana contra o Cancro, sou um pouco do esforço de todos os familiares, de forma geral, sou um pouco do esforço de todos os amigos. Então, sou um pouco do esforço de todo mundo. A meu ver, ninguém se faz só. Ao longo da caminhada, precisamos sempre de uma mão, de um impulso. Podemos até ter, às vezes, a capacidade intelectual para prosseguir. No entanto, há necessidade, às vezes, da capacidade financeira. Então, tivemos sempre esse aporte. E eu digo sempre que a Liga Angolana é uma família, não é uma organização somente. E ao longo desse processo eu tive o meu pai, os meus familiares, os meus pais, sobretudo, eu trato por papá, né, o papá piedoso, sobretudo, de alguém que disse que não, tinham que estudar independentemente de qualquer circunstância. Então ele teve que abdicar de certas coisas, às vezes de não comprar o seu próprio calçado, a sua própria roupa, só para garantir que eu tenha alimentação durante o mês todo. É alguém que prontos. Que é seu tio e tu consideras como pai. Certo, é o meu irmão menor do pai, é o meu pai Certo. também, certo. E pronto, conforme eu disse, certo, os conceitos que eu tenho foi sendo reformulado muito por conta das ações das pessoas próximas a mim. E por conta dessa situação, independentemente de outras pessoas que não são empáticos, de outras pessoas que têm cometido diversas situações que às vezes nos deixam de boca aberta, às vezes assustam-nos bastante. Independentemente disso, não devemos nos cansar, pelo menos não me canso de fazer o bem, não me canso de ser luz na vida de outras pessoas, porque acreditamos que viver é mesmo só isso, em termos genéricos. Viver é impactar o outro, viver é propriamente essas pequenas ações. E hoje estamos aqui sempre atrás da capacitação contínua, mesmo depois de ter terminado O a ensino formação. superior agora tem Exatamente. como maior desafio ingressar para o mundo empresarial, não é? Do emprego, no caso. Exatamente, Ok. exatamente. Está preparado para enfrentar? Se Sim, lhe aparecer agora uma oportunidade de trabalho no ramo da engenharia ambiental, Laurindo está pronto para trabalhar, para servir Angola e contribuir com seu saber para o crescimento do nosso país. sim, eu diria que sim. E o estar pronto, na realidade, a semelhança da fome também é uma questão relativa. Relativo. Relativa por conta das áreas de atuação. Mas ainda assim eu digo que estou pronto porque ao longo desse período capacitei-me imensamente, não só em termos teóricos quanto ao conhecimento recebido, Ok. mas também um pouco em termos práticos. Então, Laurindo, muito rapidamente, em 2 minutos, fala-nos do que é ser voluntário também da Liga Angolana contra o Cancro. Falar um bocadinho da instituição, como é que tem sido, porque são muitos os pacientes. O Laurindo é mais um paciente também da oncologia, que também chegou à história. Se o Laurindo hoje está aqui é porque, de facto, é alguém que serve também a Liga Angolana contra o Cancro, contribui para a nossa causa, que é a luta contra o cancro. Então, fala-nos um bocadinho da instituição e do porquê do voluntariado. ok, o voluntariado é essencial, ou seja, a Liga Angolana, sobretudo contra o cancro, desempenha um papel muito importante na vida, sobretudo dos pacientes oncológicos, porque existem algumas ajudas, sobretudo aos próprios pacientes que saem de zonas distantes para o respectivo tratamento e acompanhamento não é acompanhamento às vezes por parte dos familiares por conta da impossibilidade financeira não acaba suprindo uma outra necessidade. Então
como voluntário, a própria Liga Angolana tem desempenhado um papel muito importante. Falo não só por falar, mas por conta dessa experiência também que eu estive, que mesmo estando no Namibe, a história de uma das nossas pacientes, que por sinal também acompanhou, e olha que naquele dia foi na passagem de ano, aquele acontecimento mexeu muito comigo. E o voluntariado é isso, é mesmo se doar em Verdade. benefício do outro. Eu Eu lembro, creio. estávamos atrás por conta da paciente, e aquilo é comprar aquilo, nós estávamos em comunicação com a líder, Madriana Bela, e entre outros membros da direção. Eu estava lá no Namibe, tínhamos lá nossa paciente, como é que está, como é que não está? A senhora Ana, por sinal, também era uma voluntária, estávamos a acompanhar a nossa guerreira, contribuição por parte da Liga Angolana contra o Cancro, inclusive mesmo depois da triste notícia do desaparecimento físico da guerreira. Ainda assim a Liga comprou a urna, compramos as flores, fizemos um funeral condigno. Então, de dizer que ser voluntário, a Liga Angolana tem feito um trabalho muito importante, muito impactante, e não é só um trabalho que se resume na exposição em termos das atividades que se vê nas redes sociais. Acredito que não é um trabalho somente que se faz. Se não fosse de coração, diria que não Não estaríamos estaria. cá. Se não Ok. fosse de coração pelos desafios vivenciados e porque nós lidamos diretamente com as situações Situações. a nível da própria organização. É um mar de acontecimentos, mas o espírito de voluntário, o facto de ter vivenciado, não só de ter vivenciado, mas o querer bem-estar do outro Do outro. também leva-nos a isso. Então, ser Ok. voluntário é uma alegria imensa, traz-nos a paz, sobretudo conecta-nos conosco mesmo e com as pessoas ao nosso redor. Então, quem quiser e sentir-se interessado a fazer parte, pode fazer e saiba que sairá a ganhar. E o mais importante de tudo, fará outra pessoa feliz. Felizes, muito bem. Laurindo, já mesmo para terminar, infelizmente o tempo para nós nunca é suficiente. Já nos excedemos aqui da boa vontade dos nossos parceiros. Que palavras, que conselhos é que gostaria de deixar para quem esteja a passar pelo desafio da luta contra o cancro neste momento? E enquanto homem que passou por esta situação, que contributo, que mensagem que gostaria de deixar para a nossa sociedade e para quem tiver acesso ao nosso podcast? Ok, a mensagem a ser passada de forma sintética ou de forma simples, para não ter que roubar muito tempo. Só esse tempo que eu disse, que eu falei também já roubei algum tempo, mas pronto, é só para despertar aqui um pouco o lado humorista. Mas é que, independentemente de qualquer circunstância, o grande milagre, independentemente de qualquer circunstância, ao lidar com cancro, sobretudo, o grande milagre nesse processo todo consiste em continuar a jornada, por mais que a situação, por mais que os indicadores de melhoria são reduzidos. Reduzidos, é Isso é muito. realmente um grande milagre. E precisamos seguir, independentemente de qualquer circunstância, ouvir sempre as prescrições médicas. E o estado emocional joga um papel importantíssimo na melhoria do cancro. O estado emocional é muito importante. Só para ter, conforme eu disse inicialmente, depois das sessões, das primeiras 4 ou 5 sessões, eu já estava, já não tinha propriamente o linfoma como tal, já não tinha mais, precisava dar seguimento. Para além do diagnóstico precoce, mas as nossas emoções em si, elas desempenham um papel Contribuem, sim, de importantíssimo. Por isso é forma. que até o homem mais sábio que existiu na face da terra, lá em Provérbios 4, 23, se não peco, ele diz assim, sobre todas as coisas que vocês têm que cuidar, cuidem das vossas emoções, cuidem dos vossos pensamentos, porque a vossa vida depende dele. Amém. Então, cuidemos dos nossos pensamentos positivos, e que tudo vai ficar bem. Amém. Muito obrigada, Laurindo, pela sua disponibilidade. Obrigada por teres aceito o meu convite. Obrigada por partilhares um pouco da sua história de vida.
desta causa que também nos toca a todos de alguma forma. Obrigada por cá estares. Muito sucesso na tua jornada daqui para frente. Que continues esse jovem resiliente, firme, forte nos seus ideais e no seu propósito. E com certeza já és um sucesso, ok, Laurindo? Obrigado. Muito obrigada e até o nosso próximo programa. Obrigado. Obrigada a todos. Boa noite.